Pessoal, beleza? Houve um problema técnico, mas vamos continuar a nossa aula. Onde eu parei com vocês relacionado ao processo doença saúde, né, que está incluindo aí assistência de enfermagem, o fator higiene e profilaxia, que está, né, em sincronia, né, como eu falei no primeiro dia da nossa abertura da nossa aula, que higiene e profilaxia, elas sempre têm que andar juntas para a melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. E aí, se vocês forem pegar a página 4 da literatura da apostila, nós temos alguns fatores de risco responsáveis por diversos problemas relacionados à qualidade de vida do homem. Por exemplo, patogenicidade, né? Tá na literatura. O que é uma patogenicidade? A patogenicidade nada mais é do que a capacidade do agente invasor causar uma doença no organismo de alguém. Então, quanto mais patógeno, quanto mais patogenicidade tiver, no caso, este paciente, né, digamos assim, desculpa, o vírus ou bactérias, maior vai ser a vulnerabilidade de desenvolver uma doença na pessoa. Então, a palavra patogenicidade significa o quê? A capacidade do agente invasor causar uma doença no organismo de alguém. Então, assim, células de diminuição de defesa, né? Diminuição, no caso aí, de anticorpos, por exemplo, de leucócitos, né? De linfócitos. Outra situação também como patogenicidade, que é a capacidade do agente invasor causar uma doença no organismo do paciente. Pacientes caquéticos, desnutridos, pacientes anêmicos, né? Oncológicos, né? A pessoa que faz tratamento em oncologia, né, relacionada à quimioterapia, radioterapia, à hormonoterapia ou à iodoterapia, qualquer tipo de tratamento invasivo, há uma diminuição de células de defesa também deste paciente, criando aí porta de entrada de doenças, né, que são fatores de risco que nós chamamos. Então, qualidade de vida, precauções, cuidados que devem ser colocados, tanto pela assistência de enfermagem como pela assistência de outros profissionais, de equipe multiprofissional, vai colaborar com certeza com a assistência e a qualidade de vida dessas pessoas. O meio, como eu já falei, o meio que as pessoas estão inseridas, né, ela é propícia para o desenvolvimento de doença, né? Em que a pessoa trabalha? Se vocês, por exemplo, vão exercer a função de enfermagem, estarão inseridos no campo da enfermagem, o que seria esse meio? Né? Qual setor que você vai ter inserido? Pronto-socorro, hemodiálise, centro cirúrgico, pediatria, a maternidade, né? Unidade coronariana, né? São várias alas, vários setores, clínica médica, clínica cirúrgica. O que é que vai interferir na qualidade de vida do profissional de enfermagem, onde ele está inserido no meio profissional que vai assim, né, de uma forma ou de outra, levar algum tipo de patógeno para ele. Lembrando que vocês, né, que estão entrando agora no curso, lembrar sempre, todo e qualquer momento que nós estivermos lidando com os nossos pacientes, devemos usar EPI, luva, máscara, óculos, né, capote, jaleco, né, touca, centro cirúrgico, setor fechado, propé, tudo aquilo que vai trazer qualidade, tudo aquilo que vai diminuir, né, digamos assim, a probabilidade de infecção. Profissional, né, profissional, profissional paciente, paciente profissional. E como eu já falei, tanto o meio físico que a gente está inserido nele, né, o meio biológico que está relacionado à enfermagem, às secreções purulentas, né, os perdigotos, gotículas de saliva de um paciente, que eu não sei a clínica dele. Quando eu falo clínica, turma, eu falo de quê? Eu falo basicamente do problema. Qual que é a clínica do paciente X? Qual que é a clínica do paciente Y? Ele tem clínica para internar? Né? Ele tem alguma indicação para ser internado? Então, quando eu falo a palavra clínica, tá? Pode ter duplo sentido? Sim, mas ao mesmo tempo eu sei que clínica é o problema do paciente. Assim como a gente falou que patologia é um conjunto de sinais e sintomas. Patologia é uma síndrome, né? Patologia é uma doença, né? Patologia é o estudo das doenças. E a gente tem visto que tanto na fauna, quanto na flora, aqui, né, na própria literatura, a fauna está relacionado aí à questão dos vetores, de tipos de animais, né, aves, assim consequentemente, que estão inseridos nesse ambiente, que são propícios para terem doenças. Exemplo,
Na literatura fala fauna, propiciando a fonte de infecção de doenças. O porco, né? A gente sabe que o porco, devido aí ao seu albergue, que é um albergue provisório, né? Ou seja, ele é um hospedeiro provisório, né, da doença chamada o quê? Cisticercose, desculpe, que é uma verminose que o homem ingere numa carne mal tratada, uma carne mal industrializada, numa carne mal preparada, uma carne mal passada, né? O morcego, não são todos, pessoal, mas a gente sabe que o morcego ele é um hospedeiro intermediário, que ele pode carregar a raiva. Assim como o cão, né? Não são todos os cães, ele pode carregar a raiva. O gato, né? A toxoplasmose. Muitos, né? Assim, de uma forma holística, pensam que o problema é o gato, né? Que é um hospedeiro intermediário. Não é o gato que vai transmitir a toxoplasmose, né? O Toxoplasma gondii, que é um protozoário. É as fezes, né? Assim como outro felino também que pode contribuir para isso daí, né? Uma pessoa, um exame marcador para identificar uma toxoplasmose, por exemplo, é o toxoplasmose IgM e toxoplasmose IgG. IgM, né, a imunoglobulina M, IgG, imunoglobulina G. Professor, mas qual dos dois que darão resultado positivado ou que darão resultado que a pessoa está realmente com toxoplasmose quando o senhor falou que faz IgG e IgM para toxoplasmose? O M, né? O M, ele tem que dar reator para dizer que você tem toxoplasmose. O IgG, quando ele dá reator, significa que o homem teve contato com alguém que teve a toxoplasmose, né? Ou ele automaticamente ele lidou com esse problema, ou ele tem resistência à toxoplasmose, o G. O M, quando ele dá reator, é porque realmente a pessoa tem toxoplasmose. Agora, quando o M dá não reator, não tem toxoplasmose. Quando o G dá não reator, ele não tem toxoplasmose, ele não teve contato com quem teve toxoplasmose, mas ele também não tem resistência à toxoplasmose, né? Isso é importante principalmente para vocês que desejarão trabalhar em atenção primária, medicina preventiva, né? Pré-natal, auxiliar aí o seu enfermeiro para trabalhar junto com as gestantes, né? As parturientes aí e tal, para que muitas das vezes elas têm dúvida com relação a toxoplasmose IgG e IgM, né? Os dois deram positivo, significa o quê? O G deu negativo, o M deu positivo, o M deu negativo e o G deu positivo, né? Então, ou seja, citomegalovírus, a mesma situação, né? Rubéola, IgG e IgM, quando o M der positivo, porque está com rubéola, quando o G der positivo, ela não está com rubéola, mas ela teve contato com quem teve rubéola, o organismo dela é resistente à doença, assim, propriamente falando, né? E aí, gente, pessoal, falando da flora também, que é importante falar, é a questão de quê? Da derrubada das matas, né? Derrubada das matas, das florestas. Quem que faz isso? Nós, todos os dias. Aí eu tenho quem? Os vetores que estão o quê? Chegando dentro das nossas casas. Mosquitos, né? De uma forma geral, pernilongo, os aedes, né? O problema da dengue está também relacionado à falta de saneamento básico? Sim, consequentemente sim. A situação socioeconômica, como eu falei para vocês, às vezes as pessoas elas não têm muito, né, a questão financeira. Então aquilo que ela come é aquilo que tem para hoje, é aquilo que está para hoje, né? Como eu enfermeiro, como eu técnico, como eu auxiliar, eu vou trabalhar na educação continuada dessas pessoas. Ainda falando de comportamento humano, que é uma questão particular, e também está inserido como fator de risco para desenvolvimento de doenças. Ora bem, nós estamos falando de doenças, nós estamos falando de vários fatores que contribuem para a proliferação do desenvolvimento de doenças, né? Acabei de falar da patogenicidade. A patogenicidade é a capacidade do agente invasor causar uma doença no organismo de alguém. Quanto mais patógeno, quanto mais teor de alta infectividade tiver o micro-organismo, mais liberação de toxinas ele vai ter e com isso vai aumentar e propagar mais a doença. Quanto menos, no caso aqui, patogenicidade esse micro-organismo tiver, ele estando no hospedeiro, menos, digamos assim, proliferação da cultura bacteriana ou de alguma toxina que tiver presente dentro do organismo vai ser manifestado de uma forma menor, ok?
E aí nós temos o comportamento humano, como eu falei, para a gente encerrar essa parte de doença, que nada mais é do que as pessoas vulneráveis, as pessoas promíscuas, né? Relação sexual sem uso de métodos contraceptivos, né? Preservativos, de uma forma geral, outras pessoas fazem o que nós chamamos de coito sexual, né? Que é na verdade, perdão, ao ejacular, a pessoa não ejacula na outra, de uma forma ou de outra está tendo contato com secreção. Então, assim, é prevenção? Claro que não, né? Preservativo, quando rompe, muitas das vezes a gente pensa que a pessoa, o homem principalmente, o preservativo quando rompe, que ele é o melhor de todos, né? Isso é um equívoco muito grande, isso é um mito, tá? A verdade é que quem rompe preservativo, que não sabe colocar o preservativo correto, não sabe, né, ter a destreza de calçar o pênis de uma forma coerente, de uma forma correta, tá? E essa ideia das pessoas colocarem 2 preservativos, né, no órgão genital, isso também é carta fora do baralho, pessoal, porque na verdade um látex, né, ele automaticamente encosta no outro, fazendo o que? O rompimento. E com isso vai ter contato de secreção com secreção. Então, quem é a pessoa que tem a vulnerabilidade, a promiscuidade, infelizmente, de adquirir esses patógenos, principalmente doenças sexualmente transmissíveis, exemplo aí, gonorreia, sífilis, né, treponema páleo, né, a gente chama aí também da questão do cancro mole, cancro duro, né? A própria HIV, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, vários outros problemas relacionados às doenças sexualmente transmissíveis que também estão presentes relacionada ao comportamento humano de algumas pessoas. A enfermagem, nós, né, de uma forma holística, iremos lidar, vocês irão lidar, eu lido sempre, vocês irão lidar com pessoas que a fonte é duvidosa. Qual que é a clínica dela? Qual que é a clínica dessa pessoa? Hipertensão arterial sistêmica. Mas atrás dessa clínica, o que ela tem a mais? Ela tem uma sífilis, ela tem uma gonorreia, às vezes o medo de falar, o preconceito é muito grande, né? Existe ainda essa questão do preconceito. Eu sempre falo, enfermagem não existe sexo, enfermagem não existe preconceito. Se nós tenhamos preconceito em cuidar de alguém e nós tenhamos essa diferenciação da sexualidade, nós não podemos cuidar, porque eu tanto irei cuidar de pessoas do meu sexo, como eu irei cuidar de pessoas do sexo oposto. O que isso vai pesar para mim? Nada. Nada, né? Eu sei que na enfermagem não existe sexo. Eu sei que na enfermagem não existe preconceito. Porque se tiver, não tem como a gente trabalhar com o paciente. E na página 4, ainda falando das doenças, a gente viu aqui que a literatura fala que existem várias formas de doenças infecciosas. São aquelas causadas por infecção, né? Por exemplo, lá na micro que vocês estão estudando, a gente tem as doenças infecciosas, que são aquelas causadas por vírus, bactérias, fungos, estreptococos, estafilococos, né? A questão das parasitárias, são doenças que necessitam do outro para sobreviver, né? As ascaris lumbricoides, por exemplo, né, que é um parasita, né? O miracídio é outro parasita que vai desenvolver ascite, presença de água na cavidade abdominal, né? É uma doença paliativa. O que é uma doença paliativa? Para quem ainda não está inteirado, é uma doença que não tem cura. Existe condição para ter qualidade de vida e dignidade para o paciente, mas cura não tem. Doenças alérgicas, né, pessoal? É tudo aquilo que a pessoa tem contato que apresenta uma manifestação clínica. Por exemplo, ação pruriginosa, como eu já falei, coceira. Isso também interfere, né? Alimentos, né? Gêneros de origem de higiene pessoal, tá? Então, o organismo ele produz uma substância chamada histamina, tá? Então, quando eu tenho algum processo irritativo, alérgico, seja ele qual for, essa histamina ela tende a aumentar, né? Então, com isso, eu vou ter alguma manifestação. Existem os antihistamínicos? Claro que existem. Existem os antialérgicos? Claro que existem. Dentro da bioquímica, né, dentro dos marcadores, né, para indicação se você tem ou se você não tem alergia, né, alguma doença alérgica, ele não vai falar qual a doença que você tem. Ele vai falar que você tem uma alergia de determinado tipo de problema, né? E por exemplo, o IgE total é um exame que qualquer um pode fazer para detectar se ele tem
intolerância a algum tipo de produto, seja alimentar, né, ou não alimentar. Então, doenças alérgicas é tudo aquilo que o homem tem contato e que pode ter uma manifestação. Edema de glote, né, fechamento da garganta, né, parada respiratória. Tem gente que é alérgico à medicação. Como é que eu vou saber se o meu paciente é alérgico à medicação? Anamnese, história clínica. Antes que eu faça a medicação no meu paciente, eu tenho que colher esses dados, né? Sempre importante. Dúvidas da enfermagem, eu não posso ter. Se eu tenho um paciente que vai fazer medicação, que eu irei fazer medicação, seja um dipirona, um buscopan, né, um profenide, seja um Tilex, né, que é o paracetamol com codeína, seja um Nalzedron, né, qualquer medicação via oral, intramuscular, endovenosa, porque é diretamente na veia, eu pergunto primeiro, tem alergia? Qual alergia? Não, não tem. Então eu vou relatar isso em ata, porque se acontece de ter um processo alérgico, né, eu não sei, o paciente não sabe e aconteceu. Para eu saber se eu sou alérgico a por exemplo, a uma maçã, eu tenho que comer ela. Para eu saber se eu sou alérgico a um determinado... Isso faz parte da assistência de enfermagem. Colher dados, né? Fazer uma anamnese. Na emergência e na urgência, isso é difícil. Porque primeiro eu tenho que salvar, primeiro eu penso na vida do paciente. Quando é algo eletivo, algo agendado, né? Emergência, atendimento agora. Urgência pode aguardar algumas horas. Então a urgência ainda eu posso colher esses dados importantes, né? Diabético, hipertenso, tem DPOC, tem algum comprometimento renal, tem alguma alergia, para quê? Para evitar esses problemas alérgicos. E doenças metabólicas, está na literatura também, na página 4, fala o quê? Do metabolismo, diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o aumento da taxa do colesterol. A gente tem as doenças carenciais, turma, que são aquelas doenças que são desenvolvidas devido à ausência de uma fonte proteica, né? Raquitismo é uma doença carencial, anemia, falta de ferro, né? É uma doença carencial. Por exemplo, a gente tem aí a fenilcetonúria, né, que é a ausência de uma substância chamada fenilalanina, que pode causar a doença chamada fenilcetonúria, que é também detectada pelo exame do pezinho, né? A pessoa, queira ou não queira, ela vai ter uma carência dessa substância e isso aí contribui para o mal-estar das pessoas, né? Falta de vitamina C, ácido ascórbico, baixa imunidade, né? O ferro, né? Diminuição do hematócrito é sugestivo para anemia, né? Pessoas que têm dificuldade em absorção de vitamina D, eu tenho que a osteoporose, né? A desmineralização óssea. Então eu tenho, além da osteoporose, eu tenho a osteopenia. Primeiro vem a osteopenia, que é a desmineralização óssea, perda do minério. Depois eu tenho a osteoporose, que é a perda do cálcio, né? O osteosblastos, o osteoclastos, que são células importantes presentes dentro do meu estojo ósseo, eles já podem, estar já prejudicados até com o passar do tempo. Muitas vezes, alguns geriatras prescrevem por uma vovó, por um vovô de 80, talvez 90, né, com respeito a todos os profissionais da área da saúde, mas a absorção vai ser mínima. Então a reposição de cálcio é agora. Né, nós tenhamos que ter essa consciência, tanto para a educação continuada como para a própria pessoa. E aí a gente tem as doenças tóxicas, né? Tudo aquilo que a pessoa tem intolerância, tinta de cabelo, às vezes não sabe, né? Algum tipo de produto, né? Por exemplo, algum produto que você lida na enfermagem, como éter, né? O pó da própria luva de látex, né? Que a gente calça para fazer procedimento. Às vezes as pessoas não sabem e têm alergia, né? Aquele é tóxico, aquele pode trazer coceira, uma ação pruriginosa e assim por diante. As doenças degenerativas são doenças causadas pelo próprio organismo. Ninguém pega doenças degenerativas de ninguém. Né? As doenças autoimunodegenerativas, reumatismo, lúpus, né? São algumas das doenças que o próprio organismo desenvolve. Né? Neuropatia periférica de membro inferior, que é a perda da sensibilidade causada por uma lesão cerebral devido à diminuição dos impulsos nervosos, que vão fazer com que as pessoas sentem diminuição da perda dessa sensibilidade, sofre queda da própria altura. Quando vê, já sofreu uma queda. Por quê? Alguém pegou de alguém? Não. Doença metabólica é diferente. O diabetes, por exemplo, né? A hipertensão arterial, que vai enquadrar agora na doença hereditária, e a gente pode herdar de alguém, ou não, eu posso adquirir com o passar do tempo pelos meus hábitos alimentares. Agora, doenças que estão na apostila degenerativa são aquelas doenças que o meu organismo desenvolve. Reumatismo,
né? Ninguém adquire. Eu vou cuidar de um paciente com reumatismo, eu vou cuidar de um paciente com lúpus, eu vou cuidar de um paciente com outro tipo de doença, né? Parkinson, né? Alzheimer, né? Que na verdade o Parkinson é a ausência de uma substância chamada de dopamina no nosso organismo, né? Essa ausência de dopamina, ela faz com que as pessoas começam a ter o quê? Tremores, né? Em forma de megahertz. E a dopamina, ela é um neurotransmissor super importante para que nós tenhamos cognição, para que nós tenhamos como deambular de uma forma correta, para que nós tenhamos percepção, né, saber o que está em nossa volta. Então, o paciente que esteja com Parkinson, né, uma das etiologias, quando eu falo etiologia eu falo causa, é a ausência do neurotransmissor chamado dopamina, né, que também na literatura é uma doença degenerativa. Gente, e doenças psicogênicas? Mente, né? Tá na mente, né? Se uma pessoa colocar na cabeça que ela está grávida, ela vai estar grávida e vai produzir o que? Leite, pela prolactina, né? Na verdade, ela não tem sentido para isso. Se alguém chega na família e fala que tem uma dor de cabeça, que está com diarreia, que precisa tomar alguma medicação, alguém na família, talvez mais próximo, vai falar a mesma coisa. São doenças psicossomáticas, porque competição, né? Às vezes, sem ela perceber que ela está fazendo esse processo, ela acaba gerando um conflito com ela mesma. Nós vamos lidar com pessoas assim, que acha e pensa que tem que internar, porque está doente. Como que eu fiz um exame e meu exame não deu nada? Se eu tenho algum problema, né? Por que o médico não me internou, sabendo que eu tenho algum problema? E as doenças iatrogênicas, né? A gente fala de doenças iatrogênicas, são doenças causadas pelas reações medicamentosas. Um exemplo, metformina, que é um hipoglicemiante via oral. Para algumas pessoas causa o quê? Diarreia, né? Então tem que trocar para um outro hipoglicemiante via oral. Existem alguns medicamentos à base de carboidrato, né? À base de amido, né? Os seus recipientes que acabam metabolizado pelo fígado virando o quê? Glicose. E quem é diabético, a glicose tende a subir um pouquinho. Então chamamos de doenças iatrogênicas. E aí, pessoal, para a gente fechar essa parte, as doenças hereditárias, que são doenças herdadas, né? Ou seja, alguém lá do lado da sua mãe ou do seu pai teve diabetes, teve hipertensão arterial, teve algum problema cardiovascular, então diretamente vai estar ligado a isso daí. Doenças hereditárias que estão ligadas, né, à doença própria aí das doenças metabólicas, como eu falei, hipertensão, diabetes, né? São doenças hereditárias? São hipertiroidismo, hipotiroidismo, né? Depressão é uma doença hereditária, a gente pode herdar. Câncer, né? Oncologia, também um exemplo de doença hereditária. E congênita, para a gente fechar essa parte. São doenças desenvolvidas pela malformação celular de quem? Dos anexos embrionários. Ectoderma, mesoderma e endoderma, né? O ectoderma, o mesoderma e o endoderma são os 3 folhetos embrionários responsáveis pela nossa formação, que é responsável por você ser o que você é hoje, por ser o que eu sou hoje. Então, existe, às vezes, em alguma dessas 3 células, uma malformação. E dentre essas malformações, pessoal, então vamos lá, só para a gente terminar, tá? Desculpa aí pela falha técnica. Então, para a gente terminar as doenças, né? Segundo as causas, as doenças dividem em, a última então, como eu comecei a falar, mas o áudio caiu, o vídeo caiu, são as doenças congênitas, né? Que são aquelas doenças que são desenvolvidas pela malformação embrionária, né? Que a gente falou agora, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, esses 3 folhetos embrionários, eles podem, né, serem desenvolvidos de uma forma diferente, causando doenças como hiperatividade, né, síndrome de Down, né, por exemplo, autismo, tá? E outros comprometimentos que acabam a pessoa só sabendo diretamente, assim falando, através do exame do pezinho. Quem que vai fazer esse exame do pezinho? São os futuros profissionais de enfermagem, são os profissionais de enfermagem, as pessoas que estão inseridas no campo da enfermagem, né, que vão trabalhar, mais uma vez falando, na atenção primária, na medicina na medicina preventiva, né, que vai o que? Diagnosticar e trabalhar a prevenção do avanço de determinadas doenças degenerativas, né, congênitas, que vão ser desenvolvidas através de uma malformação embrionária, perdão.
tá? Então, a nossa aula termina agora. Amanhã eu vou estar enviando um áudio para vocês para a gente continuar, ok? Boa semana e